porque o chamado está proposto para nossas vidas e onde o Senhor precisar que nós iremos e vamos, né? Nós teremos que estar prontos, seja para o que for que Ele nos tenha chamado, né? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite, por este culto, porque o Senhor já esteve lá, Pai, já esteve aqui, já fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ouvir a Tua palavra, meditar e aprender mais de Ti, Pai. Obrigado pelos corações sensíveis, Pai, prontos para receber a Tua palavra como uma terra fértil, Pai, pronta para receber a Tua semente, Pai. Obrigado, porque nada do que você for falado aqui, Pai, será perdido, mas pelo contrário, Pai, será frutificado na vida de cada um de nós, e nós possamos fazer conforme a Tua palavra, exercendo aquilo que o Senhor já trouxe para as nossas vidas através de Jesus. Muito obrigado por esta noite, Pai, que nós possamos sair transformados, Pai, pela Tua palavra nesta noite, cheio de autoridade, do Teu poder, com convicção nos nossos corações, para aquilo que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. E eu vou falar sobre algo que é conhecedor de todos nós. Quando o pastor Emiliano me designou para vir para cá, eu comecei a orar ao Senhor pedindo o que é que eu iria falar, porque o povo é dele, então quem nos conhece melhor, quem sonda os nossos corações sabe que nós precisamos é o Senhor. Então, para que não venha falar nada de mim mesmo, eu pedi ao Senhor essa direção e ele me trouxe uma palavra que todos nós conhecemos, que é discípulo, ser discípulo. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, né? E eu vou iniciar por um texto muito conhecido nosso. Eu escrevi bastante coisa, irmão, mas eu acho que toda vez que eu faço isso, eu nunca utilizo desse script. Lucas capítulo 5, vamos iniciar por aqui. E Deus vai nos comunicando o que Ele quer nos comunicar. Lucas capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 5. No meu subtítulo fala A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Nós vamos ler do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão a Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que se haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É interessante porque nós confessamos ao Senhor Jesus, entregamos nossa vida a Ele, reconhecendo o ato de Jesus ter vindo, padecido por nós, e muitas vezes não atentamos para esse legado que nós recebemos dele.
A palavra diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como um ministério, levar o mundo a Cristo. Mas o que estamos fazendo com esse chamado? Porque eu vejo que aqui foram estabelecidos 12 discípulos, mas eu acho que não parou por aí. Eu acho não, com certeza não parou por aí. E hoje estamos nas igrejas, sentados nos bancos, nos nossos lares, nas nossas casas, e muitas vezes não atentamos para esse título, discípulo. O que é que ele faz, o que é que ele representa? E eu escrevi 5 simples características. É claro que existem outras mais características para um discípulo, mas essas me chamou a atenção aqui, porque o simples fato deles verem um milagre na vida desses homens pescadores, os que iniciaram essa maravilhosa obra de ser discípulo de Cristo, de permitir ser treinado por Ele, né? O que nós estamos todos os cultos aqui sendo treinados, aprendendo como ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Jesus disse que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador que está dentro de nós, o nosso professor, o nosso mestre, que tem nos instruído e tem nos capacitado de várias formas. E o que estamos fazendo? Eu até coloquei essa frase aqui. Qual o nosso nível de envolvimento naquilo que o Senhor conta para conosco em fazermos? Os discípulos, eles foram instituídos para fazer algo. Eles não foram simplesmente instituídos para dizer que eles tinham um título apenas, né? Jesus voltou para o Pai e eles continuaram a fazer algo que Jesus ensinou a eles, estabeleceu a eles. Certo dia ele disse: eu vou para o Pai, mas não ficarei só, estarás com o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós, ele tem, de certa forma, não vou dizer convencido, mas eu digo, nos exortado a atentar para os últimos dias. Quem sabe que Cristo está às portas? E nós, como igreja, temos o dever de anunciar o Evangelho plenamente todos os dias para que a maior quantidade de pessoas possa ter a oportunidade de estar com Cristo na glória. Não podemos pensar apenas em nós mesmos, na oportunidade que nós tivemos, que nós confessamos, e estamos aqui confessando, glorificando a Deus, de mãos levantadas, reconhecendo tudo o que Ele fez nas nossas vidas. Mas temos algo, não vou dizer uma obrigação forçada, mas um conhecimento de que precisamos dar continuidade a que os discípulos fizeram. Eis que fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Como discípulos, como mensageiros do Evangelho, né? Temos que nos levantar e nos posicionar dessa forma, nesse feito. E aí eu escrevi algumas coisas aqui pertinentes a isso. Característica para ser visto, achado como discípulo: nascer de novo, crucificar o seu eu, ter Deus como prioridade nas nossas vidas, amar a Deus acima dos bens materiais e dar frutos. 5 características aqui que eu coloquei como estar como discípulo, sendo discípulos, e não apenas saber que é um discípulo. Porque há uma diferença entre saber que é um discípulo e estar sendo um discípulo. Então, nessa noite eu vou ministrar com esse entendimento, que precisamos fazer essa frase discípulo na vida de outras pessoas, fazer com que as pessoas nos vejam como discípulos de Cristo. Não só falando, mas vivendo. Vocês estão me ouvindo bem? Então eu quero citar aqui mais um exemplo em 2 pessoas, também conhecidas muito na Bíblia, em Atos 9. Atos capítulo 9, nós vamos ler um pouquinho que fala da conversão de Paulo. Paulo, que muitos têm como um grande exemplo de discípulo de Cristo. Mas ao ler esse texto, algo me chamou a atenção também. Vamos lá. Atos 9, a partir do verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos atentar aqui que é Saulo o perseguidor aqui, não Paulo o discípulo de Cristo, certo? E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres,
os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Interessante ressaltar aqui 2 situações. Primeiro, no primeiro livro que nós lemos, onde foi separado os primeiros discípulos que foram chamados pelo Senhor para ser discípulos, não mais pescadores de peixes e pescadores de homens, que me chamou a atenção, e eu estudando me veio esse entendimento. Deus não olha para as nossas qualidades naturais, para aquilo que Ele pode nos capacitar, porque a capacitação não vem de nós, mas vem dEle. O que Ele espera de nós é o que aqueles primeiros pescadores tiveram como atitude, se entregar a Ele e permitir que Ele possa nos utilizar da forma que Ele quiser, da forma que Ele quiser ensinar, para que nós possamos fazer. Aí, se você ler todo o contexto da história dos primeiros discípulos, você vai ver muitos homens sem tanto conhecimento cultural, posso dizer assim, fazendo obras como está em João 14:12, que farão obras maiores, porque eu vou para o Pai e o Espírito Santo que habita em nós nos conduzirá a fazer algo maior. Não pelo dom particular da pessoa, mas por aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo. Então nós fomos chamados como discípulos para fazer obras iguais e maiores às que Jesus fez, estando na posição que agrada ao Senhor e na posição que o Senhor nos ensinou a estar. Então eu quero ressaltar que não é a nossa condição financeira, não é a nossa cor, não é a nossa sabedoria humana que vai nos capacitar a ser chamados discípulos do Senhor, mas a nossa atitude de coração aberto para estar sensíveis às direções e às instruções que o Senhor tem nos dado. No segundo texto, algo muda a forma de entender, porque Paulo era um homem culto, educado nas melhores escolas da época, né? E utilizava de toda a sabedoria e todo o conhecimento distorcido, e muitas vezes nós tivemos nessa condição de não ter o entendimento certo do que o Senhor tem e quer para as nossas vidas, e fazíamos isso, mas o Senhor diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas o tempo onde nós nos conhecemos a verdade
E João diz que e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então nós temos essa oportunidade de, quando aceitamos a Jesus, nos permitir de ser conhecedores realmente da verdade do Senhor e fazer com que tudo possa ser mudado. Então Paulo teve essa oportunidade de uma forma um pouco estranha, mas é interessante. Duas coisas aqui. Primeiro, que Jesus usa homens simples para fazer a obra dele, e agora Jesus vai e alcança um homem com um conhecimento maior, porque haverá níveis de onde o Senhor vai alcançar pessoas que terão um grau de intelectualidade que elas não vão aceitar uma pessoa simples, às vezes, para chegar para ela e falar certas coisas. Mas quando ela se depara com uma pessoa que vem no mesmo nível, mesmo que ela esteja dizendo as mesmas coisas, inspirada pelo Espírito Santo, vai haver uma quebra de barreiras ali. O coração vai estar mais aberto para receber. Então, Paulo foi usado nesse sentido. E é interessante porque entra Ananias aí nesse meio aí, né? E Ananias não queria ir, por conta do histórico de Saulo. Perseguidor, assassino de cristão. Então, assim, quando Deus nos mandar fazer algo, ele se responsabiliza. E louvo a Deus pela vida de Ananias, que não se deixou vencer pelo medo, né? Não se deixou vencer pelas barreiras, pelas dificuldades, mas se colocou na dispensação do Senhor e teve de ousadia para ir até aquele que para muitos era temerário, né? E o interessante aqui que esse homem foi transformado. Agora eu fico pensando, se Ananias não tivesse ido, provavelmente o Senhor levantaria outra pessoa para isso. Mas o que me chama a atenção aqui é, quando o Senhor nos direcionar para algo, que nós possamos estar inclinados e sensíveis a fazer a vontade dele. Porque aqui, acredito eu, com convicção no meu coração, que não foi alcançado só Saulo. Ananias aqui, em alguma área da vida dele, ali também foi alcançado poderosamente para o Senhor. Porque quantos dias da semana nós viemos aqui, quantos dias do mês, quantos dias do ano nós estamos aqui, ou nos nossos lares, lendo a palavra, se enchendo dela, aprendendo mais do Senhor, o Senhor falando poderosamente aos nossos corações, o Senhor revelando coisas grandes e preciosas, e nós apenas como um bom depósito, guardando, nos enchendo, e o Senhor nos enviando, querendo nos enviar para algo, e nós ouvimos a voz, mas tem uma frasezinha aqui popular que diz, dando ouvido de mercador. Mas Ananias não fez isso. E eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria ler para vocês. Deus nos chama e nos unge, nos capacita para realizarmos tudo o que Ele planejou para as nossas vidas. Como discípulos de Cristo, devemos ser influenciadores para que todos vejam Cristo em nós, no nosso falar, mas principalmente nas nossas ações, nas nossas vidas. Isso é que me chamou a atenção aqui. Quando eu falo sobre a qualidade individual da pessoa, do ser humano, nós, como os filhos de Deus, estamos prontos para fazer a obra do Senhor? Ou estamos apenas para ser os receptadores dos conhecimentos de Deus? Estamos olhando para as habilidades que o Senhor tem nos dado, nos direcionado através da sua palavra dele, ou estamos olhando para as nossas qualidades físicas, a nossa idade, a nossa forma de, muitas vezes, se expressar? Alguém uma vez me disse bem assim, Deus usou um jumento, não pode usar A, B ou C ou D? Pode. Mas quantas pessoas já ouviu alguém falar que ele usou o jumento porque ele não teve uma pessoa como nós, sensível para ouvir e atentar? Porque nós ouvimos, mas atentar, não. Muitas vezes nós não atentamos e perdemos de ser abençoado, porque a proporção que nós ouvimos a voz do Senhor e utilizamos do verdadeiro senso de discípulos, que é aqueles que vão dar continuidade ao que os 11, os 12 e os outros passaram. No livro de Atos tem descrito nos evangelhos também a quantidade de milagres que foi realizado por Jesus, mas também tem a quantidade de milagres que foi realizado pelos discípulos. Certa vez Jesus estava no mar, os discípulos estavam no barco, e eles tiveram medo, viram avistar a Jesus, e um dos discípulos ousados disseram assim, se você és tu, faça com que eu vá até a ti. E ele disse, vem, conforme a tua palavra vem. E esse discípulo, ele andou, mas por conta da sugestão do tempo,
ele afundou. Mas Jesus esteve ali, levantou a mão e tudo passou. E muitas vezes as pessoas param e só vê esse lado crítico do ser humano, que ele afundou. Pedro afundou. Mas sabe que Pedro não se deixou vencer por aquilo ali? Ele pode ter ficado entristecido naquele momento, porque Jesus disse, homem de pouca fé. Mas a caminhada foi longa, e eles caminharam por um longo caminho com Jesus. E vendo as manifestações, e vendo Jesus agir, e tendo a oportunidade de aprender, e chegou o tempo de praticar. Certo dia, Pedro chegando no templo da Pedra Formosa, se eu não me engano, o nome do lugar é esse, estava a grande oportunidade. Alguém que precisava da mesma oportunidade que Jesus deu a ele. Quando Jesus pegou na mão dele e levantou, tirou ele dentro da água e disse, homem de pouca fé. De pouca fé. Mas quem sabe que a fé ela pode ser acrescentada. E neste dia, ao chegar na entrada do templo, havia alguém ali que precisava de algo que ele tinha. Mas esse homem pediu dinheiro. E ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que me chamou mais a atenção quando eu vi esse texto e comecei a estudar, não hoje, mas outras vezes sobre isso, foi a atitude de Pedro. Qual foi a atitude que Jesus fez com ele quando tirou ele da água? Deu a mão a ele e o ergueu. A Bíblia diz que ele deu a mão também àquele homem. E disse, levanta-te e anda. E a coisa aconteceu. Então precisamos atentar para aquilo que estamos aprendendo hoje, ouvindo hoje, porque o amanhã vai chegar, onde nós teremos confrontados, não digo por Deus, mas pelo mundo, por aquilo que nós estamos aprendendo. Sabe que muitas vezes as pessoas nós vamos estar nos nossos trabalhos, na nossa casa, e vizinhos podem chegar lá e, alguém está passando mal aqui, e eu vou chamar o vizinho, eu vou chamar o vizinho para orar, eu vou chamar o vizinho para impor as mãos. Certa vez eu ouvi uma história que um jovem estava na escola e todos conheciam ele como crente, como discípulo. Eu vou tirar essa frase porque tem Bíblias que vem cristão e tem Bíblias que vem, no lugar de cristão, vem discípulos. Eu vou usar discípulo, no lugar de cristão eu vou usar discípulos. E todos sabiam que aquele jovem era um discípulo de Cristo, como nós aqui estamos aqui hoje, como os discípulos de Cristo. E houve uma menina que se endemoniou no banheiro da escola. E rapidamente alguém lembrou. O irmão. E foram lá e chamaram ele. Irmão, você poderia... Nós temos com uma pessoa assim, assim, assim. Você poderia ir lá? E ele disse, na hora. Ele virou e tinha outros irmãos com ele. Outros discípulos com ele. E ele disse, vocês podem ir comigo? E ele disse, sim. E eles correram para o lugar que essa menina estava endemoniada. E ao chegar lá, e ao chegar perto, vai se aproximando, o correio que estava um pouco distante, e ao chegar próximo do local, ele olhou para trás. Ele olhou para trás, cadê os colegas? Ele estava sozinho. Não é verdade que muitas vezes nós temos a rodeado de pessoas e não podemos contar com elas? Mas Deus está dizendo a você que Ele pode contar com você. Porque é para isso que você foi chamado, para ser um discípulo, um propagador do Evangelho. Não apenas aqui na igreja, mas, pelo contrário, onde nós chegarmos. Porque muitas vezes não é nem o que a gente fala que vai impactar a vida de pessoas e vai trazer as pessoas para o Evangelho, mas é aquilo que a gente vive, a forma que a gente se expressa, externa, a forma que a gente ama. Tem alguns textos que eu vou ler aqui que vai simplificar isso aí. E Ananias entendeu aqui o chamamento do Senhor, quando ele disse, vai que ele é para mim um vaso precioso. Todos nós somos um vaso precioso. Todos nós temos capacidade de se desenvolver para o Senhor e estar prontos para fazer aquilo que Ele nos chamou. Né? Seja impactado por um milagre, ou seja apenas impactado por uma palavra. Porque a palavra, uma vez que ela é proferida, ela vai exercer aquilo que ela foi designada. A gente aprende dessa forma. Então, cada vez que a gente ouve uma palavra, a gente precisa parar e atentar. Para que é aquilo que ela foi lançada para a gente? Por que nós estamos ouvindo isso? Acerca de que isso quer tratar comigo? Somos membros do corpo de Cristo, cada um com seu dom, com a sua importância, completando um ao outro, pois somos dependentes um do outro.
precisamos um do outro. É interessante porque eu estava lendo e meditando, e quando eu vi esse versículo sobre ser membro do corpo de Cristo, a gente vai olhar, atentar para o corpo tem N membros e cada um de uma forma, e é interessante que eu estou aqui segurando o microfone. Se eu não tivesse a mão, a boca precisaria de algum suporte para... Então o corpo, cada membro do nosso corpo, ele faz parte de algo que está projetado para trazer um resultado. E o Senhor me colocou três coisas que eu até anotei na hora. Ele deu o exemplo de caneta, vassoura e microfone. Eu vi isso em um texto, eu vi isso e lembrei nesse momento. Aí eu fiquei pensando, caneta, vassoura e microfone. Cada um tem a sua função. Não é verdade? A caneta, escrever. A vassoura, limpar. E o microfone, de propagar. Agora imagine se a gente pegasse e invertesse as funções. Você pegasse uma caneta dessa pessoa e disse, fala aí para todos. Ou dissesse para a vassoura, escreva algo aqui. Não é estranho para a gente ouvir isso aqui? Agora, veja o mais interessante. Vou trazer 3 coisas aqui. Não tente ser o que Deus não te chamou para ser. Foi a primeira lição que eu tive com relação a isso aí. Fazer o que não foi chamado para fazer pode até nos manter ocupados, mas não produz os resultados naquilo para que foi chamado. Todos nós fomos chamados no reino, como discípulos, para fazer algo específico. Certo? E aí você vai entrar pelos lados dos dons ministeriais e vai entender que você pode fazer algo para o reino até mesmo sem ser chamado nos 5 dons. Isso vai muito da dispensação do seu coração. Aí eu coloquei uma última frase aqui com relação a essas 3 situações. Não caia do engano da comparação. Não deseje a evidência que o outro está tendo, mas o propósito é estar fazendo o que Deus nos direcionou para fazer, pois estaremos agradando ao nosso Pai e abençoando aos membros do corpo. Estou falando isso aqui e posso dizer aqui, trazer para o que a gente leu, que não houve aqui, vou dizer assim de uma forma, um certo ciúme em Ananias com relação a Saulo. Não é interessante isso? Quando Deus designou Ananias para ir até Saulo, Saulo não contestou, a não ser a questão do risco. Mas ele foi. Quantas vezes a gente vai estar observando pessoas e achando bonito o que ela está fazendo e desejando se ver naquilo ali e talvez não é aquilo que o Senhor tem falado para mim e para você. Nem todo mundo vai ser chamado para ser o pregador de púlpito. Mas o verdadeiro lugar para se falar de Deus não é só aqui. Mas todos nós fomos chamados para falar do Senhor, seja no ponto do ônibus, seja dentro do ônibus, seja aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, onde nós tivemos a oportunidade de falar do Senhor, nós podemos falar. E não precisamos esperar um momento oportuno de estarmos apenas na igreja para essa aí. O talento, o dom que há em você, é o talento, não pode ser o talento e o dom que tem nela. Ela tem um dom de louvar. Talvez se fosse me dar a oportunidade de cantar aqui, alguém botasse até a mão no ouvido. Então, é da forma que nós temos o nosso dom e a nossa disposição no coração é onde Deus vai nos utilizar. Como a caneta é pronta para ser caneta, a vassoura é pronta para ser vassoura. Deus quer usar você aonde você está. Mas será que você está pronto para fazer aquilo que o Senhor chamou? E vou citar alguns versículos aqui acerca do que Paulo se tornou e fez ao longo da sua trajetória. Todos nós sabemos que não foi fácil para ele mudar da condição de perseguidor para perseguido. Realmente ele passou a ser perseguido por aquilo que ele divulgava, de forma que ele já não tinha a vida dele por preciosa, mas ele estava convicto daquilo que o Senhor chamou. E eu citei cinco características de discípulo, eu queria falar um pouco sobre ela também.
Eu falei aqui que nascer de novo era uma das características do discípulo de Cristo. Crucificar o seu eu, ter Deus como prioridade, amar a Deus acima de todos os bens materiais, dar frutos. Aí eu queria ler Lucas 14 com vocês. Vocês estão recebendo algo da parte do Senhor? Lucas 14. Vinte e 26 e 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E no 27 diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vou ler novamente o 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vejo essa frase aqui como você desapegar de algumas coisas que é pertinente para que possa se enquadrar naquilo que o Senhor precisa que nós para fazer. Tem muitas coisas nas nossas atitudes, nas nossas práticas que precisamos soltar. Certa vez alguém disse que, Senhor, deixa eu enterrar meu familiar, né? Para depois seguir. Aí ele disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. É uma palavra muito forte, não é essa? Mas a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. E eu vejo dessa forma que muitas vezes a gente não pode esperar por o nosso próximo que está mais perto de nós. Eu não posso esperar ou se preocupar tanto com o meu filho, com a minha esposa, para fazer aquilo que o Senhor me designou. Primeiro eu começo e eu acredito que elas vão vir comigo. E muitas vezes nós só queremos fazer algo quando todos envolvidos mais próximos de nós estão querendo fazer junto conosco, né? Eu sempre digo à minha esposa, eu vou fazer isso. Se você não quiser, fique à vontade, fique livre. Porque sabe que Deus não chamou para fazer nada para Ele que seja preso para nossas vidas? É uma palavra forte essa aqui, né? Se alguém deixar, não vem a mim não aborrecer, é seu pai, sua mãe. E às vezes a gente vai aborrecer alguém porque acha que você quer ser isso, você quer ser aquilo, quer nos taxar de algo. Mas o nosso coração deve estar voltado para o que o Senhor pensa de nós. E não o que as pessoas pensam. Porque hoje você vai, quando você olhar para trás, eles vão estar vindo e fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Isso é crucificar o seu eu. Mateus 10. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que quando eu recebi essa palavra, eu parei para ver muitas coisas acerca das minhas atitudes no meu dia a dia. E coisas que precisavam ser ajustadas para que a gente pudesse estar no centro do coração da vontade de Deus. Porque eu acredito que aqueles discípulos que foram chamados, selecionados, eles deveriam ter as suas falhas, sim, mas eles se propuseram a estar no centro da vontade de Deus. Cada dia, dando um passo, aprendendo, se permitindo ser moldado pelo Senhor. Em Mateus 10, 38. E o 39. No 38 diz: E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. Para pensar aí e vamos olhar para o nosso tempo antes de Cristo.
Qual a melhor fase da nossa vida? A anterior ou hoje? Quantas decisões nós tivemos que tomar e coisas para largar, para estar na vontade do centro de Deus? Eu vejo dessa forma aí. Aquilo que você deixou para trás, soltou, largou, que muitas vezes você poderia dar tanta ênfase, tanto cuidado com aquilo, por amor de Deus, por o conhecimento do que é verdadeiro, da vontade dele, isso não é perda. Para mim, isso não é perda. Isso é avanço e é crescimento. Então, muitas vezes, eu vejo isso em pessoas que a gente já conversou no vínculo de amizade, e você oferece algo da parte de Deus para a vida daquelas pessoas, uma forma de ela conhecer a Cristo, e você não quer aceitar Jesus, e muitas vezes as pessoas ficam presas às coisas do dia a dia delas que elas sabem que vão ter que largar. E muitas vezes a gente diz bem assim: não se preocupe com aquilo que você está pensando agora, que eu acho que passa um filme na mente da pessoa, das coisas que ela vai ter que se desapegar. Coisas naturais, roupas, muitas vezes, roupas, brincos, batons, coisas que a religiosidade muitas vezes impõe para as pessoas e que para ela vai ser dificuldade para ela soltar aquilo ali. E você vê que aquilo ali para ela é difícil, e a gente diz assim: não se preocupe com isso. Venha para Cristo. E aos poucos ele vai mostrar a você como é que você vai soltando isso aí. É interessante porque quando fala de cruz, se você observar, quando foi colocado uma cruz sobre Cristo e até onde ele foi, a vergonha que ele passou, não traz uma vergonha, a cruz traz uma vergonha, traz o sentido de vergonhoso, de estar carregando aquilo que não era dele, que não era para ele, mas ele segurou firme ali e sustentou até o fim, porque havia um propósito. Será que algo nas nossas vidas tem sido pesado para a gente soltar? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosseguir? Mas, se essa cruz tem sido pesada, suporte ela até o fim. Porque maior será a vitória que você tem para receber do Senhor quando você menos esperar. Porque o tempo é dele. Muitas vezes nós estamos assim, sabia? Carregando peso, mesmo que a palavra diz: vinde a mim todos os teus cansados, sobrecarregados. A palavra está mudando, mas não sei porquê. Mas deixa Deus falar. Vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao tempo do vos aliviarei. Então, aqui está falando sobre aquele que perder sua vida, vai achar em Deus aquilo que você espera dele. O amor de Deus que está derramado, proposto para nós, nada pode nos subjugar. Só precisa de um posicionamento nosso. Eu vejo assim, irmão. Só de um posicionamento nosso. Entender que nós temos esse chamamento de dar continuidade àquilo que Jesus falou, por não sermos egoístas, por não queremos só para nós. E para isso precisamos soltar de coisas. E essa parte de soltar de coisas vai nos levar a coisas grandiosas em Deus. Aí tem, amar a Deus acima dos bens materiais. É interessante, porque dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema para o cristão. Dinheiro não é problema para o discípulo. Tanto que Jesus tinha um tesoureiro, né? Então só tem tesoureiro para quem tem muito dinheiro para guardar, para administrar. E mesmo que o tesoureiro não fosse leal, mas não faltava nada. E é interessante, quando eu fui estudar amar a Deus acima dos bens materiais, soltou uma frase para mim que diz assim: dinheiro é para ser usado e as pessoas para serem amadas. Olha como é. Ou seja, Deus vai nos dar dinheiro, provisão financeira para nós e para nós abençoarmos vidas, pessoas. Quantas pessoas foram abençoadas por Jesus no caminho dele, por bens materiais também, porque colocaram a vida dele, a missão de Cristo. Vou dar um exemplo de Abraão, riquíssimo, né?
e outros que eu não vou citar os nomes agora porque a gente não vai entrar por esse lado, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Quantas pessoas muitas vezes estão pedindo um carro, uma casa ao Senhor, uma casa na beira da praia, vou ser bem específico, ou um carro de luxo, um carro bom, que não é errado, mas a proporção que aquilo vem para a mão dele, ele perde o foco em Deus. E já não vai tanto para a casa do Senhor, já não está mais sensível tanto à voz do Senhor, porque recebeu algo da parte do Senhor. Quando você entender que aquilo que Deus colocou na sua mão, aí eu vou falar do lado financeiro dessa vez, é para você usar, se beneficiar, mas vai ter uma parte daquilo que chegar nas suas mãos para você também usar no reino. Usar como semente, plantar na vida de pessoas e fazer com que o reino de Deus prospere, cresça. Amém? Então que isso não seja impedimento para lhe paralisar, porque tem pessoas que têm sendo paralisadas por conta disso, por uma visão equivocada de algo que Deus acrescentou. Então devemos buscar primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz: e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então que isso não seja empecilho para nós como cristãos avançar no reino de Deus. Eu queria ler com vocês Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Glórias a Deus, aleluia. Já estou terminando. Não falei tudo o que eu tinha escrito, mas eu falei que o Senhor queria que eu falasse. Isso eu tenho convicção. Atos 20 e 24. Aqui é Paulo já exercendo já o discipulado dele, né, como discípulo de Cristo, usando de tudo aquilo que ele tinha entendido e aprendido do Senhor. E hoje era um soldado de Cristo, um discípulo dele, pronto para fazer aquilo que ele foi chamado. E no versículo 24 do capítulo 20 diz: o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Ele estava tratando diretamente para uma determinada igreja, mas aqui serve para nós também. E Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E aí fica aquela dica. Deus nos chamou para justamente esse finalzinho da frase aí, ó, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Há uma graça de Deus sobre as nossas vidas para testemunhar, para falar do amor de Deus para as pessoas, para realizar o que está em João 14:12, aqueles que creem em meu nome farão as mesmas obras que Jesus fez. Tem que existir uma convicção no nosso coração de que nós estamos fazendo algo para o Senhor. Aí fica essa interrogação para você. Você está no centro da vontade de Deus? Você está realizando tudo aquilo que o Senhor tem colocado e depositado como confiança em suas mãos? Em Filipenses 1:12, eu quero ler com vocês mais alguns textos aqui. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1:12. A prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. Aqui é interessante, porque Paulo está na prisão. Mas veja só como é interessante essa situação aqui. Que muitas vezes possamos estar numa situação de privação e não entendemos que ali pode ser uma oportunidade santa de nós fazermos aquilo que o Senhor nos dignou como discípulo. Veja só. Eu botei assim, a visão e estratégia
Vamos lá. Não vou ler o que eu coloquei, não. No 12 diz assim: a prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Olha como é interessante. Aqui está falando que ele preso pôde alcançar aqui quem? Os guardas, as pessoas que estavam presos. Ele da prisão teve a oportunidade de evangelizar, de falar de Cristo para aquelas pessoas onde ele estava. Onde muitos ficariam cabisbaixo, presos, talvez no chão, se sentindo derrotado. Mas ele não, usou da oportunidade de estar preso para pregar para aqueles que estavam ali. E é interessante, porque diante de tudo que Paulo ensinou para as pessoas, olha o que isso trouxe para eles. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo, eles tomaram ânimo em ver que Paulo, preso, ensinava às pessoas aquilo que ele foi chamado e designado pelo Senhor. Tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar as palavras mais confiadamente. Ó. Eles tiveram ainda mais confiança para pregar a palavra sem temor. Então, assim, muitas vezes nós estamos em alguma situação adversa, nós deveríamos parar e avaliar naquilo que aquilo poderia trazer de benefício para o reino e começar a ser usado nessa área, nessa forma com o Senhor. Porque da forma que Paulo impactou aqui, esses irmãos, vendo ele preso lá, esse cara está preso e não está murmurando, está pregando a palavra do mesmo jeito. Então se ele pode fazer lá, eu posso fazer aqui, que eu não estou preso. E começaram mais confiadamente a ministrar a palavra com ousadia. Então eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. Mateus 5, 13 e 16, para finalizar. As dificuldades, elas vão sempre existir. Mas nós não podemos nos entregar a ela. Mateus 5. Deixa eu ver se eu estou certo. Mateus. Está no livro errado. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 13 ao 16. Tem algum discípulo aqui? Nesta noite? Então isso aí vai para nós. Que eu também me considero um discípulo. O subtítulo diz: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus falando. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui representando ao nosso Pai. Então, tudo aquilo que nós atentarmos fazer guiado por Deus, vai dar certo. Não podemos deixar que as trevas se coloquem diante de nós e nos paralise. Porque quando em Gênesis o Espírito começou a se mover e Deus disse: haja luz, houve luz. Então, onde nós chegarmos que as trevas queiram se colocar diante de nós, saiba que você é luz. Que você tem autoridade para ministrar o poder de Deus sobre aquela situação e Deus vai realizar, porque Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém? Receba da parte de Deus nessa noite ousadia para ter a convicção de que vocês foram chamados como discípulos para desfazer as obras de Satanás. E não podemos aceitar que
a internet dissipe tanta informação negativa, né? Pessoas se preocupando de ser seguidores de pessoas que falam tantas coisas erradas, e nós temos a oportunidade de ministrar o evangelho também nessa área, e muitas vezes não utilizamos desse conhecimento. Entendeu? Então vamos compartilhar as verdades da palavra de Deus e utilizar de todos os canais que o Senhor colocar nas nossas mãos, dentro das nossas condições, porque essa é a vontade de Deus, que os homens recebam o conhecimento dele e tenham suas vidas transformadas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, te damos graças por esta noite, Pai, pela tua palavra ministrada. Obrigado pelo entendimento, né, que nós somos discípulos chamados para desfazer aquilo que o inimigo quer colocar diante de nós e dos nossos irmãos, Pai. Obrigado por cada vida que aqui teve a oportunidade de ouvir o teu ensinamento, Pai. E se há algo prendendo a ele a ser ousado, Pai, eu declaro agora sendo tirado da vida dele, Pai, ele sendo liberto, Pai. E entendendo que há um poder sobre ele, na vida dele, Pai, através do Espírito Santo, para que ele possa utilizar, Pai, e viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. Muito obrigado, Pai, e obrigado pelo avanço da igreja, dos teus filhos, Pai. Nada vai nos parar e nós vamos avançar, porque essa é a tua vontade, e assim será feita em nome de Jesus. Alguém enfermo aqui que queira oração para cura, meu irmão? Há alguém aqui que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira aceitar Jesus? Pode vir, meu irmão. Você está doente? Dor de cabeça. Você quer que Deus pode lhe curar? Deixa eu segurar o seu caderno.